Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. E nós estamos falando dos evangelistas. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Marcos. Marcos é o evangelista, Marcos é o autor do segundo evangelho. O seu nome significa guerreiro. Marcos quer dizer guerreiro. Ele é filho de Maria, mas não se sabe o nome do pai dele. E Maria era um nome muito comum naquela época, então não se sabe ao certo de qual Maria nós estamos falando. Se este Marcos é o João Marcos, que aparece em Atos, então ele é parente de Barnabé. Na verdade, ele é sobrinho de Barnabé. Algumas pessoas dizem que não é este Marcos, que o João Marcos, que aparece em Atos, é um outro Marcos que não o evangelista Marcos. Então a gente não sabe ao certo se sim ou se não. Se é o João Marcos, ele é parente de Barnabé, a mãe se chama Maria e ele é da tribo de Levi. Se é outro, não se sabe de quem ele é filho e qual é a tribo de origem dele. De qualquer forma, ele é considerado um filho por Pedro. Pedro tinha um carinho muito grande por Marcos, o evangelista Marcos. Este carinho se deve ao fato de que Pedro teria convertido Marcos e teria então passado todas as informações, teria ministrado, ensinado Marcos, inclusive o Evangelho de Marcos poderia até ser chamado Evangelho de Pedro, porque na verdade todas as informações que ele contém, na verdade, vêm de Pedro. Algumas pessoas dizem que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho, ele veio antes do Evangelho de Mateus. Só que os estudiosos atuais, os principais estudiosos, eles não concordam com isso e não aceitam isso. Né? Então, em verdade, Marcos seria o segundo evangelho. Né? Então, ele estaria baseado em Mateus, no Evangelho de Mateus, e nas informações que Pedro lhe deu. Ele também era cooperador de Paulo, se nós entendermos que este Marcos é o João Marcos. Então ele viajou com Paulo e com Barnabé, e aí faz um pouco de sentido dele ser esse João Marcos, e eles vão até Perge, na primeira viagem que eles tiveram. E aí alguma coisa acontece lá e João Marcos ou Marcos, ele não acompanha mais. Eles se separam e cada um vai para um canto. De qualquer forma, essa separação não foi uma separação de briga, uma separação muito profunda. Por quê? Porque em uma parte, uma carta mais adiante, Paulo pede que esse Marcos vá de Éfeso, onde ele estava, para Roma, para auxiliá-lo lá em Roma, se for esse João Marcos. Quando Pedro escreve a primeira carta de Pedro, ele estava com Pedro. Pedro deveria ter escrito esta carta quando estava na Babilônia, que era um centro judeu muito grande, muito famoso, porque o povo havia sido levado para lá no exílio e muitos não voltaram. Aliás, poucos voltaram do exílio. Então, formou-se uma comunidade judaica muito grande lá em Babilônia. E aí, Pedro teria ido para lá e Marcos teria ido junto, quando então Pedro escreve a sua primeira carta.
Ele escreve, portanto, esse segundo evangelho. A datação ela fica entre 65 e 70 depois de Cristo. Então ele procede mais ou menos com a datação do primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Né? O que trata, do que fala esse evangelho? O que Marcos considerou importante para colocar no evangelho? Ele fala do ministério de Jesus, principalmente em relação aos seus milagres e principalmente Jesus como o Messias, ou seja, a realização das profecias. Ele explica alguns termos e alguns costumes judeus, por isso alguns dizem que este evangelho ele foi escrito para quem não era judeu, exatamente porque ele faz essas explicações que são necessárias para nós entendermos as histórias que são contadas no evangelho. Alguns entendem que este Marcos fundou a igreja em Alexandria, que era o segundo maior centro judeu daquela época. E alguns dizem que ele foi para Chipre, para a Ásia Menor e para o Egito, né? Alexandria, ali do ladinho. Então, o que nós temos aqui é que a certeza não existe, mas existe uma tradição dizendo que esse Marcos então foi em todos estes lugares, né? Inclusive no Egito, na cidade de Alexandria, porque muitos judeus na dispersão, muitos ficaram na Babilônia e muitos foram para o Egito, muitos fugiram para o Egito na época do exílio, do cativeiro. Então nós temos aqui dois polos muito importantes. Duas mensagens são importantes e eu quero deixar gravado para os amados. Então, a primeira mensagem que me parece importante, que é significativa para o livro de Marcos, está em 2,17. Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, porque eles criticavam Jesus por estar andando com pecadores, por estar andando com cobradores de impostos. Amados, aqui é uma passagem que nós já vimos, nós falamos de Mateus, agora há pouco, ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto, e as pessoas criticavam porque Jesus andava com ele. Então é nessa passagem que Jesus fala este dizer, né, esta mensagem. E eu vou deixar mais uma passagem para os amados, que está em 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem, porque Marcos falou muito dos sinais de Jesus, e esses sinais também acompanhavam não só Jesus, mas também os seus apóstolos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Amém, meus queridos. Bons estudos.